Prezadas amigas, prezados amigos, como estão todos? Esperamos encontrar todos bem, com disposição, com saúde, para enfrentarmos todos os dias, né, as nossas tarefas que o Mestre Jesus nos impõe para a nossa evolução espiritual. Hoje nós vamos conversar do Evangelho de Jesus, mais uma vez sobre a visão de Emmanuel, nesse livro sensacional, maravilhoso, que faz 76 anos, que nós recomendamos, né? Que é O Caminho, Verdade e Vida. Sempre atual nas suas mensagens e sempre nos colocando diretrizes para a nossa evolução espiritual. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 135, O Ouro Intransferível. Como de praxe, nós leremos o capítulo e vamos comentando parágrafo por parágrafo. Ele já começa nos citando o livro do Apocalipse, no seu capítulo 3, versículo 18. Aconselho-te que de mim compres o ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Sempre vulgares as aquisições de custo fácil. Nada difícil ao homem comum perseguir as possibilidades financeiras, aliciar interesses mesquinhos, inventar 1000 recursos para atingir os fins inferiores. Entretanto, os que adotam semelhante norma desconhecem o caráter sagrado do mais humilde patrimônio que lhe vai às mãos, abusando da posse para sentirem-se depois mais empobrecidos do que nunca. A recomendação divina é suficientemente clara. Para que um homem se enriqueça, deve adquirir o ouro provado no fogo, fortuna essa que procede das mãos generosas do Altíssimo. Somente essa riqueza espiritual, adquirida nas situações de trabalho árduo, de profunda compreensão, de vitória sobre si mesmo, do esforço incessante, conferirá ao espírito a possibilidade de ascendência legítima, de bem-estar permanente, além das transformações impostas pelo sepulcro, e apenas levará a efeito tão elevada conquista após integrar-se totalmente ao Pai para a grandeza do serviço divino. O homem mobilizado pelo homem poderá, sem dúvida, receber volumosos salários. Convenhamos, porém, que esses bens se transformam sempre ou algum dia serão transferidos ao trem pelo detentor provisório. No entanto, quando o trabalhador custa a gastar as suas possibilidades nos trabalhos do bem, com esquecimento do egoísmo, desinteressado de si próprio, colocando acima dos caprichos da personalidade os objetivos da obra de Deus, lutando, amando, sofrendo e entregando-se a Ele, adquirem indiscutivelmente o ouro eterno e intransferível. Então, minhas caríssimas irmãs, meus caríssimos irmãos, nada mais atual do que essa mensagem de Emmanuel para a nossa vida. E nada mais nos colocando, né, a nossa condição a vermos quanta coisa tem acontecido no mundo, né, nesse pequeno período de tempo aqui, que nós vemos que quantas pessoas enriquecem depois são todas fonte de investigações policiais por terem adquirido esse dinheiro de forma ilícita. Quantas pessoas vivem desses sistemas financeiros, aliciando pessoas, dizendo que vão ganhar cada vez mais, colocando juros altíssimos assim para que a pessoa ganhe, e no fim depois acabam encampando todo esse dinheiro para si e fugindo e deixando as pessoas na mão. Olha, nada mais atual do que essa mensagem. E Emmanuel nos diz que o ouro intransferível é aquele que nós adquirimos através dos nossos esforços, tanto pelos esforços materiais, pelos esforços espirituais. Então, ele já vai dizendo, né? Sempre vulgares as aquisições de custo fácil. Sempre vulgares. Não tem como escapar. As aquisições de custo fácil, né, que nos colocam sempre à disposição para que a gente ganhe, a gente sempre tem que ficar de olho. Será que vale a pena mesmo? Em todos os sentidos, tanto na vida pessoal, como na vida financeira e na vida espiritual. Porque nada difícil ao homem comum perseguir possibilidades financeiras. Não é nada difícil. Mas aliciar interesses mesquinhos, inventar 1000 recursos para atingir os fins inferiores. É como ele está falando aqui. Nada é difícil. Né? A pessoa que tem a capacidade que tem de conseguir os bens materiais,
e aliciando esses bens materiais, fazendo com que sejam ganhos de forma totalmente ilícita, tem a capacidade de fazer com que esses bens materiais que ele consegue de forma lícita, ajudando as outras pessoas, promovendo o bem-estar social, promovendo o bem-estar pessoal. A pessoa que é dona de uma empresa, seja ela grande, seja ela pequena, né, que obtém bastante lucro nessas empresas e que faz com que os seus funcionários possam trabalhar bem, com algumas vantagens, com disposição, essa pessoa e distribuindo, né, esses bens materiais também, não só para o seu conforto, mas para o conforto e ajuda as outras pessoas. Essas pessoas, esses empresários, eles são abençoados, né, pela espiritualidade. Por quê? Porque estão promovendo o desenvolvimento do dinheiro, não somente para si, mas para que todos possam usufruir desse bem material para uma evolução espiritual. É o que ele está aqui nos propondo, né? Que a recomendação divina é suficientemente clara. Para que o homem se enriqueça, deve adquirir o ouro provado no fogo. Fortuna essa que procede das mãos generosas do Altíssimo. Claro que Deus nos ajuda quando nós nos propomos a fazer aquele nosso ganho, seja ele qual for, né, em benefício das outras pessoas. Não é à toa que Jesus nos coloca uma frase muito interessante no Evangelho também de Mateus, onde ele diz que devemos procurar primeiro o reino dos céus e o resto vos será acrescentado. O que ele quer dizer com isso? Ele não quer dizer que a gente fique somente procurando os bens espirituais, né? Que nós trabalhemos, que nós nos esforcemos para conseguirmos coisas boas, para ajudarmos as pessoas também a conseguirem coisas boas. Aqui, repetindo mais uma vez, a pessoa que trabalha para si própria, né, somente para adquirir fortuna e às vezes de modo muito ilícito, lá na frente acaba perdendo tudo. Né? Nós vemos isso pelos noticiários que estão acontecendo. Volte e meia é uma pessoa que está perdendo milhões e milhões porque adquiriu de forma totalmente ilícita. E do que vale esse esforço dessa pessoa? Não valeu para nada. Pelo contrário, o Estado recolhe, vai aos cofres públicos, todos aqueles bens materiais, sejam carros importados, sejam casas enormes, todos eles vão para leilão para poder pagar toda aquela situação em que eles próprios assim o fizeram. Né? Somente essa riqueza espiritual, Emmanuel vai nos dizer, adquirida nas situações de trabalho árduo, de profunda compreensão, de vitória sobre si mesmo, do esforço incessante, conferirá ao espírito a posição de ascendência legítima de bem-estar permanente, né? além das transformações impostas pelo sepulcro, e apenas levará a efeito a tão elevada conquista após integrar-se totalmente ao Pai para a grandeza do divino serviço. Aqui nós gostamos de comentar também nos livros de André Luiz, a série Mundo Espiritual, né, desde Nosso Lar até o último livro dele, né, em que ele nos coloca justamente essas situações, onde nos vales inferiores ele vê muito do que Emmanuel aqui está nos propondo. Pessoas que estão lá ainda apegadas aos bens materiais, àquele dinheiro que já não existe mais, a que outras pessoas já utilizaram, a que outras pessoas já gastaram e já não existe. Então, o que vale nós estarmos apegados a esses bens materiais? Feliz daquele que, tendo essas condições materiais, ele possa repassar essa condição para uma vida melhor para as outras pessoas. Ele não vai ficar menos sem dinheiro do que as outras, pelo contrário, né? A função de uma empresa também, a função da que a pessoa trabalha, é obter o lucro para o seu sustento, né? Para uma vida confortável. Nós sempre batemos na mesma tecla, né? Que não tem erro nenhum você ter uma vida confortável, pelo contrário. Mas essa vida confortável vem da onde? Da onde que você tira esses recursos para que você tenha esse conforto? A gente tem que estar muito bem posicionado espiritualmente para que a gente não caia nas armadilhas de ficarmos presos aos bens materiais, e sim que utilizemos ele do melhor modo possível, não somente para nós, mas para as outras pessoas. E na finalização ele vai nos dizer, né?
O homem mobilizado pelo homem poderá, sem dúvida, receber volumosos salários, sem dúvida, né? Convenhamos, porém, que esses bens se transformam sempre ou algum dia serão transferidos ao trem pelo detentor provisório. Quando retornarmos ao mundo espiritual, onde é que vai os nossos bens materiais? Onde é que vai o nosso último salário? Para aqueles que ficam, para a nossa família, né? Para que possa utilizá-lo como assim o quiserem, do melhor modo possível, né? No entanto, quando o trabalhador gasta as suas possibilidades nos trabalhos do bem, do esquecimento com o egoísmo, desinteressado de si próprio, colocando acima dos caprichos da personalidade os objetivos da obra de Deus, lutando, ele adquire indiscutivelmente o ouro eterno e intransferível. Isso mesmo. Né? Quando o trabalhador gasta suas possibilidades no trabalho do bem, esse ouro que ele adquire, né, é o ouro eterno, o ouro forjado, como diz aqui Emmanuel. Né? Isso é muito importante. Né? Eu estava vendo um vídeo muito interessante, né, um pequeno vídeo no, no Reels do Facebook, onde aquele ator americano Keanu Rivers, ele estava sendo entrevistado nesses programas de talk show, né, e o apresentador perguntou para ele, você acha que depois que você deixar esse mundo, alguém se lembrará de você? E ele parou, deu uma pensadinha e deu uma resposta que até surpreendeu o próprio apresentador. Sim, aqueles que me amam ainda se lembrarão de mim. E é verdade mesmo. Então, aquilo que nós deixamos de bens espirituais para as pessoas que nos amam, aquilo serve para o ouro eterno, para as suas evoluções e para a nossa também. Paz e prosperidade a todos. O meu muito obrigado e até uma próxima oportunidade, se Jesus assim nos der o aval da nossa presença.